Voltou? Bom dia a todos presentes, bom dia aos nossos amigos da live. Já primeiramente agradecendo, né, o primeiro dia da semana, vocês estarem vindo aqui ouvir a palavra. Quanto que o decorrer da semana vai fazer uma diferença, viu? Relembrando nossos amigos aí da live para pegar água, depois para fluidificar, tá? Pela primeira vez tem você, né? Seja muito bem-vinda. Eu vou estar explicando como está o funcionamento aqui da nossa casa. Meu nome é Airan. E a nossa casa, no decorrer da semana, tem os trabalhos de terça e quinta à noite às 20 horas, na sexta-feira às 14 e aos domingos tem esses dois horários, o primeiro horário às 9 e esse horário às 10h30. Então, todas essas palestras jogadas nas redes sociais, que é uma forma também da gente estar disseminando o evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Às vezes não dá tempo de estar vindo aqui pela correria, de comparecer. Vai lá, clica, compartilha também com um amigo, né? O quanto que é bom, né? Estar recebendo a palavra, a gente cuidar dessa nutrição espiritual. Assim como a gente tem o nosso corpo físico para cuidar, o espiritual também é muito importante, né? E relembrando também da importância de desligar o celular, né? Porque a irradiação também interfere um pouco na frequência, né? Do tratamento da assistência. E uma coisa que a gente lembra também, a partir do momento que você tem um desejo, você adentra a nossa porta, vocês já estão sendo assistidos, já estão recebendo, tá bom? A gente relembra assim, se alguém faz uso de fumo ou alguma bebida, se puder umas 2 horinhas antes de estar vindo para a palestra, deixar, porque isso também interfere no corpo físico, não é? É muito bom. E como eu vou falar também da importância também da realização do Evangelho no lar. Que é uma coisa assim que se fala, por que a gente se fala tanto isso, né? Você vê que a todo momento a gente está falando dessa prática. Porque é muito importante, Olha, imagine você tirar um dia da semana, são uns 15, 20 minutinhos, você está em conexão maior com o nosso Pai Celestial, a sua casa é irradiada de muita luz, não só a sua casa, como a do vizinho, dependendo até o quadrante de onde você mora, né? Tudo é beneficiado. Tem a fluidificação da água que é feita durante o Evangelho. Nós temos um roteiro explicativo se alguém tiver alguma dificuldade. Temos nós aqui também, que estamos aptos também a estar esclarecendo, orientando. De repente não dá, a gente faz uma ligação de videochamada. E nós temos aqui a nossa biblioteca, tem o Evangelho para vender. Se não puder comprar, tem o Evangelho também, a gente dá um jeitinho. Tem a livraria também que vocês podem estar adquirindo, né? Então é uma prática assim muito importante, né? É como eu digo, é o nosso alimento espiritual do dia a dia, né? E nos sábados a gente tem o trabalho voltado para o infanto juvenil. Então a partir de 2 anos, né? Até os 17 anos vocês podem estar trazendo as crianças, adolescentes a partir de 8h30. Todos são bem-vindos, independente de crença, de religião. Imagina na primeira infância já estar recebendo os ensinamentos sendo apresentados do nosso Mestre Jesus, né? O quanto que é tão bom também. Isso reverbera na qualidade de vida. Eu vou relembrando assim que a nossa casa é uma casa comum, como outra qualquer. A gente paga luz, paga aluguel, paga água. E como que a gente consegue subsidiar isso? É através das doações. A gente agradece de antemão. Todas as doações são bem-vindas, né? Nós temos também as famílias que são assistidas com cesta básica, né? Então, você pode estar trazendo em espécie, dinheiro ou em alimento. Não se sinta intimidado. Às vezes a pessoa fala assim, eu só tenho 1 quilo de açúcar, de feijão, uma lata de óleo. Tudo é bem-vindo. A gente também tem um bazar que funciona no decorrer da semana. Depois vocês falam com a menina lá para colocar no grupo, que elas vão avisando o horário que está aberto, né? Então vocês podem estar trazendo roupas, sapatos, utensílios que estejam em bom estado, que tudo isso reverbera em dinheiro para o custeio da casa também, tá bom? Bom, os cursos já estão em andamento, mas no próximo ano nós temos os cursos também. É importante, assim, se alguém se sentir tocado fazer, olha, você faz, é gratuito, faz na sua casa, independente de estar ou não no curso, eu reafirmo, tem a biblioteca, tem livros de estudo, tem romance, então vocês se sintam à vontade, tá bom? Acho que eu não esqueci nada. É isso aí. Todos sejam bem-vindos. Se vocês se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. Vamos serenando nossos corações. Já invocativa de agradecimento ao nosso Pai Maior, ao nosso Divino Mestre Jesus, à nossa amada Mãe Santíssima Maria de Nazaré.
Agradecendo em particular aos mentores, protetores e benfeitores espirituais da atividade de luz. Agradecendo também aos mentores espirituais da Casa do Caminho, da equipe do Dr. José Maurício. Nós estejamos com os corações abertos, as mentes. O Pai conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que nós possamos, ó Pai amado, nessa manhã de hoje, absorver esses ensinamentos e levar no decorrer da semana para os nossos amigos, nossos entes queridos, que nós estejamos sempre envolvidos nesse amor, na paz, bondade, compaixão e misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre. E com todo esse amor e gratidão, vamos envolvendo a nossa irmã Kátia, que fará a palestra na manhã de hoje. Um ótimo tratamento a todos e uma boa semana. Então, lembrando o pessoal da live que nós entramos um pouquinho atrasados, foi uma falha técnica, como sem sinal da internet, não conseguimos entrar às 10h30. Isso acontece, né, nesse mundo. Exato. Então, estamos já novamente, né? Hoje estamos reunidos nesse dia frio de domingo para dar seguimento aos estudos aqui do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, pelo efeito Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estamos aqui dispostos a nos melhorarmos espiritualmente. Todo o texto de hoje fala sobre isso. É o capítulo 105, Nem Todos. E antes de começar a ler o texto, eu gosto muito de a gente poder analisar o título, porque o título dá uma ideia central do que nós vamos ler. Quando a gente a gente está numa livraria ou algum lugar, a gente passa e vê assim, nossa, que coisa interessante, aí a gente vai lá olhar de perto. O livro é a mesma coisa, a gente vê um título interessante, acho que eu vou ler esse livro. Ou o título aqui do nosso capítulo, né? Nem todos, mas o que serve quer dizer com nem todos? Então vamos pegar esse nem todos, vamos com um exemplo do cotidiano. Nem todos conseguem dirigir um carro imediatamente. É preciso o quê? É preciso prática, é preciso aprendizado. Não dá para chegar lá e bater a chave e sair com o carro. Não tem condições. Nós não temos preparo para isso. Então, nem todos podem chegar lá e sair andando com esse carro. Assim, eu posso causar um acidente, é imprudência minha, porque eu não estou preparada. E esse texto de hoje, ele usa ele não usa essa expressão nem todos, porque é para mostrar que cada um tem tempo. Não é para todo mundo, nem todos, só para alguns agora. E essa reflexão ela vai falar desse preparo espiritual que nós precisamos ter para poder receber as revelações divinas. Nós acreditamos que nós somos perfeitos, né? Por que eu não tenho? Eu não sei o que eu fui em outra vida. Por que eu não... A espiritualidade me revela qual a solução do meu problema? O que eu tenho que fazer? Então nós precisamos preparo para receber essas revelações divinas e Emmanuel traz esse texto assim maravilhoso, que nem todos estão preparados. Ele começa uma passagem que está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Espírita estuda a Bíblia? Estuda. Todos os nossos estudos, nossos livros, é em cima de um trecho da Bíblia, de uma passagem bíblica. Olha que legal. Cada vez que nós assistimos uma palestra, nós estamos conhecendo a Bíblia. Eu nunca li, eu sempre, internet dos estudos. Porque nós falamos aqui de trechos da Bíblia, de acontecimentos, de passagens que Jesus teve, o que Jesus falou, o que os apóstolos fizeram, os atos dos apóstolos, né? Está na Bíblia. Então, tudo aqui nós aprendemos. É um aprendizado da Bíblia. Não dá para passear, eu conheço, não conhece sim. Eu vou lá, assisto a palestra, eles falam lá. Cada vez é um trecho da Bíblia. E hoje está em Lucas, evangelista. Inicia assim. E aconteceu o quê? Quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte orar. Então vamos lá. E aconteceu que 8 dias depois destas palavras.
Que palavras não sabemos. Tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Tomou consigo, quer dizer, pegou com você e subiu. Quem fez isso? Vocês têm uma ideia? Que pegou Pedro, Tiago e João e subiu no monte para orar. Jesus. Jesus falou assim, ó, vem Pedro, vem João, vem Tiago, vamos subir comigo para o monte para orar. Este versículo, ele fala de uma passagem muito bonita, que é a transfiguração de Jesus. É onde Jesus, ele demonstra a sua glória espiritual, a sua elevada natureza divina. Então, é a transfiguração de Jesus, ou transfiguração do Monte Tabor, né? Tem esse jeitinho de falar. E diante deles, o que acontece? Diante de Pedro, de João e de Tiago, eles assistem ali Jesus, ele começa a se transfigurar, a sua roupa fica branca, aquele brilho, né? Jesus, ele se mostra com a sua roupa imortal. E não para. Daqui a pouco aparece quem? Aparecem dois espíritos. Alguns evangelistas dizem que são dois anjos, outros falam que era Moisés e Elias, ou um anjo e Moisés. Mas o importante é que eles conseguiram ver aqueles dois espíritos que chegaram ali. E Jesus começou a conversar com eles. Os discípulos ali assistindo, extasiados sobre tudo aquilo. E aqueles espíritos vieram avisar para Jesus que aconteceu o êxodo em Jerusalém, em forma que estava para acontecer. O que é? Que Jesus iria ter a sua morte física, a sua partida, que a sua missão aqui na terra estava se encerrando. Olha que coisa linda. Então essa é a transfiguração de Jesus no monte, onde Jesus ele se distancia das distrações para ficar em contato com o Pai. Não é o que nós fazemos, às vezes? Nós nos distanciamos de tudo. A gente fala assim, olha, gente, senta, esquece lá fora, se conecta, né? Com Deus, olha, o passe, olha, pense em Jesus, para a gente se desconectar. Jesus também fazia isso. Ele subiu ao monte, longe das distrações, um lugar mais sossegado, para poder se conectar com o Pai. E recebeu essa mensagem, conseguiu se transfigurar. Então eles assistiram àquela glória espiritual de Jesus. Né? E diante de tudo isso, os espíritos ficaram extasiados. E eles conseguiram ver isso por quê? Por que será que João, Tiago e Pedro conseguiram ver? Eles conseguiram ver com a sua visão espiritual, com os olhos da alma. Nem todos conseguem. E aí tem essa pergunta assim, por que será, né? Que nem todos Jesus levou para o monte. E além disso, olha só o que aconteceu, já teve uma nuvem, olha que imagem mais linda. Às vezes os filmes passam, e dessa nuvem saiu uma voz bem alta dizendo assim, este é meu filho amado, ouvi. Então olha só, essa voz poderosa do Altíssimo veio e falou assim, olha, este é meu filho amado. Então ouça. Porque todos os homens de todos os tempos ouçam o que ele tem a falar. Porque é só através deste homem, desse ensinamento deste homem, que nós vamos conseguir nos elevar, chegar à perfeição. E Jesus trouxe, o pessoal fala do verbo amar. Verbo é ação. Né? Quando nós estudamos na escola, quando tem a oportunidade, vamos conjugar o verbo. O verbo é ação. Eu amo, tu amas, ele, ela ama, nós amamos. Então, Jesus veio explicar essa conjugação do verbo amar. A gente tem que amar. Eu me amo, eu te amo, nós nos amamos. E a gente está nessa luta há mais de 2000 anos, não é? Essa questão de querer amar o outro. Mas não é aquele amor possessivo, é meu. É um amor, parece com o amor das mães, é um amor incondicional. Ela ama por amar. Ela não pede nada em troca. Só ama. Só ama. Então, olha só que coisa mais linda este momento em que esses apóstolos tiveram a oportunidade, né? E Jesus não levou todos, só levou esses três. São os protegidos de Jesus, não é? Jesus gostava mais de João, fala a verdade, mais de Tiago, mais de Pedro, sabe o que é isso? Não. E aí Emmanuel vem falando nesse texto sobre isso, e ele começa assim, digna de notar-se a atitude do mestre.
digna de notar-se a atitude do mestre. Ou seja, é importante observar a atitude de Jesus. Convidando apenas Simão, que é Simão Pedro, que Pedro era Simão, depois que conheceu Jesus, virou Pedro. Então, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, para presenciarem a sublime manifestação no monte. Quando Moisés e o outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos, porque não convidou mais companheiros. Acaso Filipe e o André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador de Jesus, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Jesus conhecia os seus apóstolos, sabia quem estava preparado. O médico, quando ele dá uma medicação para uma criança, ele dá uma dose. Quando ele dá para um adulto, ele dá outra dose. A dose do adulto mata a criança. E a dose da criança não faz nada no adulto. O pai, quando vai educar um filho, ele educa o filho de acordo com a sua maturidade. Não adianta falar coisa que essa criança está preparada a ouvir. A mesma coisa Jesus fez. Né? Ele falou assim, só dá para poder entender isso aqui, essa dose de conhecimento espiritual, só dá para entender isso nesse momento agora quem? Pedro, João e Tiago. Os demais ainda estão em processo, né, de preparo. Mas esses conseguem entender, absorver o que é aquele momento. Porque se Jesus leva todo mundo, só os três vão conseguir ter a visão espiritual. Os demais vão ficar lá. Mas o que está acontecendo? Né? Jesus está parado, Pedro, João e Tiago estão com a boca aberta e a gente não sabe o que está acontecendo. Gente, conta que eu não estou sabendo. Então não adiantava. Então, Jesus conhecia seus discípulos. Então ele levou aqueles que iriam realmente absorver naquele momento. Então não é, porque Jesus você não mais de um, você não mais de outro, né? Não é isso. Eles já tinham conseguido esse preparo espiritual. Então, por isso que ele fala aqui, uma dosagem das dádivas superiores. Né? Para ter aquela dádiva de enxergar aquilo, só aqueles três ainda, por enquanto. Né? Então, ele fala aqui, nem todos os apóstolos tinham aquele preparo naquele exato momento. Tinha que acontecer aquilo naquele exato momento. Então, só pôde levar os três. E olha só, Jesus, antes de subir ao monte e acontecer a transfiguração, no meio dos discípulos, ele teve uma fala. Ele disse assim, eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Olha só. Ele falou para os discípulos que antes de que alguns daqueles morressem, eles iam provar o que é o reino de Deus. E esses três conseguiram. Porque eles conseguiram o quê? Enxergar aquilo com os olhos da alma. Eles conseguiram enxergar o quê? O coração deles estava amadurecido para enxergar além da matéria. Então eles conseguiram perceber o que é o reino de Deus. O reino de Deus é aquela luz, é aquela paz, é saber que nós somos além disso daqui. Está lá Moisés, Elias. Nós somos espíritos, já morremos, mas aqui. Então, olha só, eles entenderam o que realmente é o reino de Deus. Que nós somos mais do que matéria. Quando Jesus se mostra com seu corpo imortal, ele fala assim, olha, né? Ele ficou fluido, né? Como se fosse uma névoa. Ele brilhava demais as suas vestes. Então, ele quis mostrar ali, olha, somos mais que isso. E eles tiveram a chance de entender o que é o reino de Deus. E isso, o reino de Deus, porque nós temos com o coração amadurecido. Para poder entender que só que é matéria. Que nós não somos donos de nada. Nem do nosso corpo. Porque a hora que ele fizer assim, a luz se apaga. Mas o Espírito vai.
Então, olha que coisa bonita. Eles tiveram a chance de conhecer o que é, um gostinho do que é o reino de Deus. E Emmanuel continua, falando o seguinte, que esse fato deve ser lembrado, por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. É certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível. É possível de ter esse intercâmbio com as entidades do além. É possível. Mas nem todos estão preparados. Há um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Ele fala bem aqui, olha, lembra? Não adianta você querer forçar um plano espiritual. Receber informações, não é? Não dá, eu gostaria tanto de ver. Por que eu não vejo? Por que eu não sinto? Por que você não me fala o que eu preciso fazer? Porque nós não temos ainda preparo. Eles falam que nem todos estão preparados. Há um só tempo. Mas o outro está aqui que eu não estou. Por que na casa espírita uns tratam, recebem mais que eu não recebo? Olha só, mas eu não estou aqui, eu não estudo também. Por quê? Porque cada um vai receber a missão de acordo com a sua capacidade. É no pouco que a espiritualidade vai confiar ao mundo. É você chegar aqui e fazer de tudo que tem que ser feito. E quando a espiritualidade perceber, você tem preparo, então você está pronto para ter responsabilidades maiores. Porque com a espiritualidade a gente tem que ter responsabilidade. Não é querer forçar nada. A coisa é mais séria. A gente pede tanta revelação, tanta coisa, mas para isso a gente tem que ter equilíbrio, responsabilidade, melhor espiritual para receber. Então, a espiritualidade não adianta forçar. Para receber aquilo, a gente vai ter que se esforçar muito, muito mesmo. Sem esse preparo espiritual, sem essa disposição em aprender, em evoluir, né? Nada iremos conseguir. Nada. Só vamos conseguir, mas eles estão ali. Estão todo momento aqui nos auxiliando. Torcendo por nós. Porque à medida que nós vamos nos esforçando, eles conseguem se aproximar mais. Né? A gente consegue ter mais esse intercâmbio, né, com a espiritualidade. No começo, quando não tem que sentar e rezar e conversar, mas eu nem sei rezar direito. É o que Jesus fazia. Chegava num cantinho mais sossegadinho ali, às vezes nem temos esse momento, é no meio do barulho mesmo, é você fechar os ouvidos para o barulho e se conectar. E conversar ali com Deus, com Jeová, com Buda, quem você quiser, mas com seres de elevação superior maior que a nossa, e pedir que ele te auxilie. Então isso é muito importante, esse momento. Esse horário é muito importante. Então, o momento que a gente se conecta. Jesus fazia isso, olha, ele nos ensinava. Jesus fazia, ó. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ele continua falando o seguinte. Ele dá um exemplo bem cotidiano, irmão. Ele fala assim, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Né? Então, olha só. Não dá para a gente dar um equipamento valioso para alguém que não tem treinamento. Fui admitido numa empresa, tem aquela máquina. Aí eu chego lá, estou de boa intenção, quero trabalhar, estou aqui. Não, deixa aí que eu vou mexer. Não, fala como é que eu mexo aqui. Não é assim. Tem que ter um treinamento antes. Tem que ter um preparo. De boa intenção, o mundo está cheio. Mas a boa intenção é apenas o início. Mas tem que ter o quê? É necessário preparo. E ele continua aqui, não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Não dá para a gente trair a ordem natural das coisas. Tudo tem um tempo, tudo tem uma etapa. Não dá. Aí eu já quero ser igual o Chico Xavier. Por que eu não sou? Preciso de muita encarnação aqui para me melhorar, para poder ter a responsabilidade de Chico.
quer ser esse intermediário de Jesus, intermediário do além com o físico. Precisa de muita responsabilidade, de muito esforço, de muita dedicação. Chico dedicou a vida inteira dele, e a gente quer ser um Chico Xavier e receber as revelações do plano maior. Então não dá para pular etapa. Ele fala o seguinte: nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Mas eu estudo, faço curso na casa espírita, vou todo domingo, às vezes vou de terça, vou de quinta. Então já estou estudando, já conheço, então já estou pronto para receber as revelações. Nem todos. Alguns podem? Podem, porque já estão preparados. E é inveja? Não. É exemplo. Porque se o colega também se patemar, é que ele se preparou o esforço. E ele é o tempo dele. E vai ter o nosso tempo. Ele fala o seguinte: cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Cada núcleo de atividade espiritualizante. Este aqui é um núcleo de atividade espiritualizante? É o ambiente onde tem bem, onde tem pessoas que estão aqui para servir a Jesus, onde tem pessoas aqui que vêm à procura. Vem à procura por quê? Porque se sente bem. Porque a espiritualidade vem onde ela percebe que tem compromisso. Nós estamos aqui, não ganhamos dinheiro com isso. Sabemos que nós temos que melhorar. Estamos aqui, precisamos ressarcir as nossas falhas. Então, olha só que bacana isso. Não vemos a troco de nada. Estamos aqui a troco da nossa melhora. Tem interesse, sim. Eu sei que eu tenho que vir aqui porque eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar. Mas o ambiente espiritualizante tem que ter harmonia, tem que ter equilíbrio. Porque senão a espiritualidade não vem aqui, não. E ele fala, tem que ter harmonia e esforço. Os médiuns, os trabalhadores da casa, têm que ter esse esforço em se melhorar. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande espiritual. Nós sabemos. Então nós precisamos nos esforçar para passar de ano para receber maiores tarefas. Mas no início vamos ficar com pouco. Quem é fiel no pouco, hoje você já está preparado para receber muito mais. Agora, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Quanto mais a gente vai melhorando, mais vai se vendo com pessoas, a gente vai tendo maiores responsabilidades. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado também. E dizer que a ignorância salva, não salva, não. Eu não sabia. Todos nós sabemos os ensinamentos de Jesus. Não tem mais. É na televisão. Nossa, eu coloco na televisão. É só informação sobre Jesus. Um monte de canal. Na internet, Deus, está cheio ali. Posso ver palestras, informações. Se tiver alguma dúvida, nunca a informação teve tão, sabe? No tempo dos discípulos, eles tinham que sair, pelo deserto, poder pregar, ainda tinha um risco de vida, sabe? Tudo mais. Não, a gente pega o celular sentado ali na boa, aí, assiste um filme espírita, sabe? Então, a informação nunca esteve tão próximo de nós. Então, a gente tem que estudar e se esforçar para que a gente possa fazer um bom trabalho. Ele fala desse trabalho. Nesse mister, ou seja, nesse trabalho, além de boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. A intenção é boa, não é? Ela é o caminho. Mas tem que ter uma ficha de bons trabalhos pessoais. O que eu estou fazendo? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou lá, assisto uma palestra. E as minhas atitudes? Como é que tá? É essa ficha de bons trabalhos pessoais. É a minha ficha de bons trabalhos pessoais. O que eu estou fazendo? Como é que está o meu currículo espiritual? Porque o currículo, sabe que a gente leva lá nas empresas? O que tem no currículo ali? Ele tem experiência para lidar com essa máquina, que tem valor. Nossa, ele já fez esse trabalho. Então, ele está preparado. Então, nós temos que também fazer o nosso currículo espiritual. O que tem nesse currículo? Nossas atitudes. Saber aprender com os nossos erros. Perceber que nós somos egoístas, invejosos, vaidosos. Às vezes em grau menor, mas nós temos isso.
e que eu preciso me melhorar. Para que no meu currículo tem, olha, ela não está com tanta inveja mais assim. Ah, olha, o orgulho diminuiu. Né? Já percebe que é importante mais, não é a matéria, é o espiritual. Então está lá no nosso currículo. Porque quando nós chegarmos do outro lado, vão pegar. Você acha que alguém vai pegar o nosso currículo e vai pegar? Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o nosso currículo. Não vai ter ninguém lá do outro lado. Quem já assistiu os filmes, né, espíritas, chegou lá, André Luiz morreu. Chegou lá, tinha lá na porta de São Pedro. Então, ó, André, você fez isso, ó, lá embaixo. Não tem isso. André acordou? Não. E André saiu de lá, quando ele pediu ajuda, ele percebeu, né? Que homem egoísta ele era. E aí ele conseguiu, aí vieram me tirar. Mas foi André que percebeu. Ninguém foi afrontar os erros do André. Então esse nosso grupo espiritual está aqui, ó. Mais do que ninguém a gente sabe. Para o mundo a gente pode usar máscaras, mas lá para cima não dá. E para nós também não. É muito triste a gente usar uma máscara, começar a acreditar numa pessoa que nós não somos. É perder a nossa existência. É muito sério isso. Porque nós somos luz e somos treva. E somos sombra. O que tem de luz, o time que está ganhando não se mexe. Mas o nosso lado sombra, o nosso lado treva, a gente tem que melhorar. É isso que nós vamos ver com nossas atitudes, né? Os nossos sentimentos, para melhorar o nosso currículo. E ele continua finalizando assim. E no mundo? Toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. A gente quer, não quer? Eu quero isso. Depois que eu consigo, também não quero. Agora eu já consegui, agora eu quero outra coisa. E vai querendo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. A servir. O que é servir? É ajudar, é colaborar, é praticar o bem. Está servindo, não é? Está colaborando com o nosso bem da humanidade. Da humanidade. O que é educar-se? É corrigir os nossos erros, atender os nossos defeitos. Então a gente está aqui para isso. Mas são raríssimos. A gente vai acordar para a vida aos 50, aos 40. Depois de ter dado muita cabeçada na vida. Não é assim? Ah, eu fui por certo pelo amor. Pouquíssimas pessoas vêm pelo amor. Se perguntar por que você veio, nós viemos pela dor. Não estamos aqui pelo amor, viemos pela dor. E que bom que a dor chegou, porque só a dor aparecer que a gente saiu aqui dessa estatística aqui, que raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Nós saímos dessa estatística, estamos saindo dessa estatística. Nós percebemos já que o mundo só vai ser feliz, eu só vou sentir a felicidade plena quando eu estiver feliz e quando o meu próximo estiver feliz. E por enquanto a minha felicidade é só porque eu ando na rua, eu vejo tanta coisa, não está tão assim, não é? Não dá para você, essa felicidade que a gente acha que é aquela felicidade. Nós nem conhecemos o que é felicidade. Nós temos aqui momentos de prazer, de alegria que a gente tem que aproveitar. Né? Isso nos foi dado é que nós estávamos preparados para isso. Agora, a gente enfiar os pés pelas mãos, aí a gente fica despreparado de novo. Mas assim, aprendi a andar de bicicleta. Não ando nos bons anos, quando eu vou andar, ó. Sai envezado, cai, me machuco. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Né? A gente quer, é fácil, mas a gente tem que se transformar. Exige dedicação diária para poder melhorar o nosso currículo. Eu sempre falo isso. Essa dedicação é a todo instante. Os nossos pensamentos, a gente está aqui, nossa cabeça está longe. Se estou passando a bobeira, eu falo assim, meu Deus. Tipo, aí o pessoal fala assim, mas como é que eu posso estar pensando coisas tão ruins se eu estou na casa espírita? Deixa eu só avisar para vocês que nós somos um corpo espiritual. Que a nossa mente, ela é fantástica. E o nosso amiguinho que nos acompanha, que não quer a nossa evolução, hoje ele ficou lá fora. Ele não teve preparo para entrar aqui dentro.
ele consegue lá fora se conectar com a sua mente que está aqui dentro. Isso aqui é matéria. Nós somos espíritos também. Quem está lá também é espírito. Pela energia, pela frequência dos pensamentos. Então, olha só. Aqui nós temos que... Porque é um livre-arbítrio nosso pensamento voa lá. Mas a gente também pode falar assim, não vai voar, não, fica aqui. Presta atenção aqui na palestra. Não, você vai até aqui. Agora, ó, cortou o sinal, caiu o sinal da internet. Agora não tem mais. Não estou mais conectado com você. É um esforço nosso. Não é que vai cortar, somos nós. Então, olha que coisa, como nós somos muito além disso daqui. Como nós somos energia. Então, a todo momento a gente tem que estar se esforçando para se melhorar a cada milésimo de segundo. É um esforço. Todo dia, todo instante, todo instante. Nós não viemos aqui a passeio. Deus é generoso, é um planeta lindo, com tudo isso de bom para a gente poder, num momento de aprendizado, poder curtir tudo isso, né? O amor dos nossos pais, o amor dos amigos, a natureza, o sol, a chuva, o frio. Para que a nossa luta aqui não fosse tão difícil, né? Tão árdua. Porque é tanta coisa bonita para a gente, que no momento da nossa mudança, a gente tem essa paisagem. Então, essa é a mensagem, gente. Nem todos estão preparados. Então, tudo que vem para nós é preparo. Se nós temos a inteligência hoje de entender esta palestra, que nós estamos preparados. Nós batalhamos em outras vidas para poder ter isso. E a gente não percebe. Né? Tem pessoas que vão passar por essa existência, tem que sempre ter essa capacidade de entendimento. Porque ela está num tempo, num processo. Né? Eu dei aula durante muitos anos. Tem pessoas que tinham muita dificuldade na leitura e na escrita. Porque neste momento aqui, ela está no processo. E nós já chegamos aqui com tanta coisa. Não para desfazer do outro, mas para ajudar a vida do outro. Quem tem muito, ajuda quem tem pouco. Não é dar o peixe, não. É ensinar a pescar. Então, hoje, eu estou aqui na palestra. Eu cheguei na casa como vocês. Depois eu fiquei na biblioteca limpando os livros. Depois eu peguei, alguém fez um curso do passe. Aí me colocaram para dar o passe. Aí eu continuei estudando. Aí veio o curso de palestrante. Fui lá e fiz o curso de palestrante. Estou na palestra, aprendendo. Entendeu? Tem muito mais. Então a gente começa, isso uma pouco, para chegar. Mas fulano já chegou, já faz tudo isso, né? Eu quero ser. Teve preparo, teve caminho, teve etapas, elas não terminam. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue aprender. Então é esforço em nós. Tá? Então, graças a Deus, graças a Jesus, as orações aí vamos fazer, e a oração final também. Então, nesse momento, convido a todos, né? Que já recebemos as palavras, essa doação. Então, é o momento da gente estar vibrando, doando nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos vibrar a todo o planeta Terra, muito amor. Vamos vibrar paz, unificação a todos os países que se encontram em conflitos, em guerra. Vamos vibrar saúde, aceitação, acolhimento aos nossos irmãos que se encontram internados em hospitais, em clínicas de dependentes químicos, ou que estejam também acometidos por depressão, que estejam em seus lares aprisionados. Vamos vibrar união, harmonia, perdão a todas as famílias, os lares que se encontram nesse momento em desajuste, que sejam todos amparados. Vamos vibrar compaixão, benevolência, indulgência, perdão a todos os nossos irmãos que nesse momento necessitam receber o acalanto de uma palavra. Vamos pedir licença para vibrar
pelos nossos familiares, nossos amigos, saúde, paz, prosperidade, sabedoria. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós.